Vamos conhecer neste módulo os principais problemas que ocorrem em notebook. Veremos que os problemas são muito semelhantes aos encontrados em desktop. Entretanto, em notebook ocorrem dificuldades em se conseguir peças de reposição, aliado ao alto custo destas peças. Por estes motivos, diferente dos computadores de mesa, que quando um componente apresentava defeito, a recomendação é a sua troca, em notebooks, na maioria das vezes, você deve tentar encontrar e consertar o problema. Antes de iniciar os trabalhos com o notebook, é importante forrar a mesa de trabalho com cartolina ou papelão, que é um material que evita a eletricidade eletrostática e mantém o local mais macio. Ao iniciarmos a manutenção de notebooks, deveremos tomar alguns cuidados para proteger o equipamento, utilizamos algum tipo de material para proteger a carcaça plástica, evitando que arranhões, e o manuseio necessário do notebook, ou de frente ou de costa, ocasione algum arranhão na pintura do mesmo. Neste caso, utilizamos uma placa de EVA, que é um material de fácil aquisição, barato e que oferece boa proteção à carcaça do notebook, tanto na parte superior quanto na inferior. Ela não precisa ser grande, somente um pouco maior que o equipamento. Outro cuidado que devemos tomar é com relação à eletricidade estática, que deve ser evitada, ou anulada através de pulseira antiestática, e você forrando a sua bancada com material ou com borracha condutora própria para poder eliminar eletricidade estática. O uso da pulseira só vai ser necessário se você for desmontar o equipamento e ter acesso a placas eletrônicas, que são sensíveis à eletricidade estática, Então vai ser importante o técnico de manutenção utilizar a pulseira, devidamente aterrada, ligada à terra, para que a eletricidade estática então seja escoada para a terra. Se você não for ter acesso à parte interna do notebook, não for manusear nenhuma placa de memória ou a placa CPU, não há necessidade de se utilizar a pulseira, Porque o notebook, em volta dele, é todo um material plástico, Então não há essa necessidade. Somente se você for utilizar alguma placa, ou for substituir alguma memória, ou HD, ou alguma unidade eletrônica, aí sim você precisa usar a pulseira antiestática. As ferramentas necessárias para se realizar a manutenção em notebook poderão variar muito de acordo com o modelo a ser trabalhado. Mas, de forma geral, as ferramentas necessárias são as seguintes. Para retirar os parafusos, são necessárias chaves de fenda, Phillips e Torx. Elas devem ser pequenas, com ponta de aço de boa qualidade para não danificar os parafusos do micro. Lentes de aumento para facilitar o manuseio de pequenas peças. Pincel macio de vários tamanhos para a limpeza geral. Pinças e alavancas para abrir e pegar peças. Estação de solda e succionador. O soprador de ar quente é fundamental para a retirada de circuito SMD. Ele deve ser munido de regulagem de temperatura. Multímetro para medir tensões e outros componentes. Será necessário também martelo de borracha e faca para abrir elementos blindados para reparo. E outros acessórios como álcool isopropílico, escova macia, alicate e estilete para limpeza geral de algumas peças e soldas a serem realizadas. A desmontagem de notebooks, para executar a manutenção corretiva, é uma atividade que varia de modelo e de fabricante, Tem que se tomar muito cuidado, porque o notebook internamente ele possui peças muito frágeis, flats, partes plásticas, partes metálicas de aterramento, Então todas essas peças são muito frágeis e precisa se tomar muito cuidado
na hora que se estiver fazendo essa desmontagem. Então é recomendável se utilizar as ferramentas corretas, né, e precisas para que ao desmontar você não danifique nenhuma dessas peças, né? Tem que se tomar cuidado com a parte de parafusos, né? Nós vamos ver que tem alguns notebooks, para você começar a abrir, você tem que tirar parafusos por baixo, né? Tem outros que você começa abrindo o notebook pela parte de cima, que é pela parte do teclado. Para iniciar a desmontagem, você deve retirar primeiramente a bateria do computador, porque, de forma geral, existem parafusos de fixação por baixo dela. Diferente dos computadores desktops, os computadores notebooks possuem parafusos de comprimento e rosca diferentes. Então, precisamos tomar cuidados na hora de retirar para não colocar parafusos errados em lugares que seriam outro tipo de parafuso. Então, nesse notebook, por exemplo, nós temos cada local do parafuso, ele está numerado, né? Já vem uma numeração do próprio fabricante, né? E agora esse outro notebook, nós temos aqui os locais dos parafusos que não tem numeração nenhuma. Para organizar esses vários tamanhos de parafusos, nós utilizamos um organizador com várias divisões, né? E onde nós vamos numerar cada divisão com a numeração que tiver na parte de trás ou próximo ao buraco do parafuso, né? Nos equipamentos que não tiver essa numeração, é comum também nós pegarmos a etiqueta e numerarmos lá no notebook para coincidir com a numeração que você vai colocar no organizador. Então, você numera as etiquetas, né, de 1 a 8, de 1 a 10, né, onde cada parafuso desse que você retirar, ele vai ter uma numeração. Se ele for do mesmo tamanho e da mesma rosca, ele vai ser colocado na mesma divisão do organizador. Se ele tiver um comprimento diferente, uma rosca diferente, ele vai ser colocado numa outra, né? Isso é importante porque na hora que você for remontar o notebook, você vai colocar os parafusos de mesmo tamanho no lugar da onde eles saíram, né? Não precisa ser o mesmo parafuso, mas tem que ser o mesmo parafuso, tem que ser o mesmo tamanho, né? O mesmo comprimento e a mesma rosca, né? Por isso até que a gente coloca os parafusos de comprimento e rosca iguais, né? Numa mesma divisão, né? No notebook que não tem numeração, devemos identificar também o local do parafuso do micro. À medida que forem retirados parafusos diferentes, esta operação deve ser repetida. Vamos agora então começar a retirar os parafusos, né? Colocando-os em ordem, né? De acordo com a numeração que foi feita, né? Ou que já existir, colocar em ordem no organizador de parafusos. Observe que deve ser utilizada uma chave de fenda fina e imantada para que o parafuso possa ser retirado com mais facilidade dos locais mais profundos. Continuando a desmontar o notebook, vamos agora desmontar, retirar essas janelinhas de acesso, né? Nós temos aqui a janela de acesso à placa de expansão de memória, né? Então, aqui nós tiramos a janelinha, onde aqui nós encaixamos a placa de expansão de memória. Aqui do lado nós temos outra janelinha que a gente pode retirar também. Nós temos acesso à placa fax modem do notebook. E nessa outra janela aqui, nós temos o barramento mini PCI, né? Onde nós encaixamos diversos periféricos e hoje é muito utilizado para poder se colocar a placa de wireless, né? Então aqui nós temos a placa de wireless colocada aqui, né? Onde, tirando essa janelinha, nós temos acesso. Então, dependendo do problema, não vai haver necessidade de se desmontar todo o notebook, né? Porque através dessas janelinhas você tem acesso
a várias placas periféricas do computador. Agora o teclado já pode ser retirado. Remova esta placa protetora que fica acima dele, pressionando-a para cima para soltar o encaixe. Para não danificar o plástico, deve ser utilizada uma espátula em concha, como esta. Verificamos que para tirar essas peças plásticas, né, nós utilizamos essa espátula, né? Essa espátula ela pode ser adquirida em lojas de materiais para dentista e fizemos aqui uma adaptação, né? Criando uma voltinha aqui para ela poder encaixar em diversas peças, né? Porque essas peças plásticas de notebook possuem travas que precisam ser destravadas, né? Então, com muito cuidado, você utiliza essa espátula e você vai destravando todas as travas e retirando o material plástico. Tem que se tomar cuidado que antes de você destravar, você verificar se não há parafusos prendendo as peças por baixo. Verifique que quando tiramos essa peça, nós apenas destravamos essas travas aqui com a espátula e conseguimos retirá-la normalmente. Já esse outro notebook aqui, ele possui parafusos aqui na parte de trás. Então, antes da gente tentar retirar essa peça pelo outro lado, nós precisamos retirar estes parafusos aqui. Retire os 2 parafusos do teclado que ele se solta. Ao levantá-lo, tome cuidado para não forçar o seu cabo flat. Solte a presilha do cabo flat, levantando esta trava preta. Puxe o cabo que o teclado pode ser removido. Agora que estamos tirando as peças do notebook, é importante colocar elas numa sequência que depois, ao remontar, você venha numa ordem inversa, né? Os primeiros notebooks que você desmontar, é importante também, se você quiser, você numere, né? A primeira peça que você tirou, você numera como número 1, a segunda como número 2, a terceira como número 3, né? E assim por diante. Por quê? Ao iniciar a remontagem, você vai começar pela última peça que você desmontou e você vai vir numa ordem decrescente, né? A segunda, a terceira vez que você já desmontar esse mesmo modelo de notebook, já não vai haver necessidade de você numerar, né? É só você botar em ordem, né? Em cima de uma mesa, né? E depois você vai remontar na ordem inversa, sem precisar numerar. Mas os primeiros que você desmontar, nós recomendamos que você numere para que você não coloque uma peça na frente da outra, né? E isso pode causar problemas no notebook. Vamos fazer como o professor Marcos ensinou, numerando as peças. Para isso, basta você numerar as etiquetas e colá-las nas peças, na ordem de desmontagem. Esta foi a 5ª peça a ser retirada e o teclado a 6ª. Retirado o teclado do notebook, vamos agora proceder com a retirada do LCD, né? Da tela do LCD, né? Nessa atividade é importante você estar utilizando a pulseira antiestática, né? Que vai descarregar para a terra cargas elétricas que estiverem no corpo, né? E essas cargas podem danificar partes eletrônicas do notebook, né? Um dos cuidados básicos ao retirar o notebook, a tela do notebook, né? A tela de LCD, com relação ao cabo que leva informações da placa CPU para o LCD, né? Em alguns notebooks, esse cabo é um flat, né? Onde possui vários fios e é muito comum, ele é muito frágil, então é comum ele quebrar se ele for retirado de maneira errada, né?
Outros notebooks, ao invés de utilizar um flat, ele utiliza um conjunto de fios que sai de baixo da placa eletrônica do notebook lá para cima por LCD. Então, ao desmontar o LCD do notebook, é importante ter cuidado com esse cabo, né, e com esses conectores, né, de forma a preservá-los e não quebrar ele na hora que você estiver retirando. Para esta operação, você deve retirar os parafusos de fixação das dobradiças. Observe que neste caso, são 2 de cada lado. Retire também o parafuso do fio de aterramento do cabo do LCD. Existem modelos que não possuem este aterramento. Remova agora o conector do LCD. Neste caso, ele não possui travas de fixação, bastando empurrá-lo para cima. Agora que retiramos todos os parafusos e conectores do LCD, ele praticamente já está solto, já pode ser separado do restante do notebook. Agora, alguns notebooks, como esse daqui, possuem a placa wireless, onde a antena de transmissão e recepção é montada atrás do LCD. Então, antes de separar o LCD do notebook, você tem que desligar esse fio da antena, porque na hora que você puxar o LCD, o fio vai vir junto, né? Então vamos desligar agora esses fios. Ao retirar os cabos do wireless, você deve ter cuidado, porque existem 2 fios. O preto é o fio principal e o branco, o auxiliar. Ao remontar, esses fios têm de ser montados nos conectores correspondentes. Observe que aqui os conectores estão identificados na placa. Em seguida, o LCD pode ser retirado, bastando abrir e levantar todo o conjunto, destravando-o. Ele deve ser apoiado uniformemente na bancada.